Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Routine Talks. Espero que vocês tenham gostado do último bate-papo com o André Luiz da Uelo sobre Crown Shipping. Quem não conferiu, ele está disponível na playlist do nosso canal, do canal Routize. Então, só dá uma passadinha lá no YouTube. Todos os vídeos de Routize Talks ficam lá. E sobre o tema de hoje, bom, em outubro, todos os grandes varejistas, assim como as transportadoras e operadores logísticos que atendem a esse setor, eles vêm numa correria danada para se preparar para uma Black Friday de sucesso. E o foco é sempre o atendimento serviço 5 estrelas. E para falar dessa preparação e estratégias relacionadas à Black Friday, nada melhor do que trazer um representante de uma das marcas vencedoras do NPS Awards 2022, André Vaz Ferreira, do Zé Delivery, e Caio Reina, da Routize, startup de tecnologia aplicada à logística last mile, que suporta a infraestrutura de centenas de empresas do setor durante esse período. Aliás, o ano todo, né? Mas entrando recentemente na lista de 100 startups to watch. Bom, André, você consegue se apresentar para a gente, apresentar um pouquinho do Zé? Claro, não, legal. Acho que a gente vai falar um pouquinho de não só de Black Friday, mas também de alguns outros momentos que a gente espera ter uma alavancagem no número de ocasiões de consumo, né? A gente fala muito de ocasiões de consumo aqui no Zé Delivery, porque é onde a gente quer encantar os nossos clientes, tá? Então, me apresentando um pouquinho, eu tenho quase 15 anos aí no mercado de logística, passei por algumas empresas de telecom e também pela Souza Cruz, hoje BAT, né? Pela Mondelez, e cá estou no Zé Delivery, à frente das Dark Stores do Zé Delivery, e a gente vai poder falar um pouquinho aí durante todo esse bate-papo sobre como o Zé Delivery funciona, como é que a gente está se preparando para esses grandes eventos aí. Obrigado pelo convite da Rutize, e vai ser um prazer falar com vocês aí, dividir um pouquinho do nosso dia a dia com vocês. Ai, muito obrigada, André. Estou super curiosa, que a lista de perguntas está enorme. Caio, se você pudesse apresentar também um pouquinho para quem não te conhece. Pô, legal. Bom, meu nome é Caio, eu sou o CEO e fundador aqui da Routize, que é uma startup que gera infraestrutura para o Last Mile, para centenas de empresas, e especialmente empresas que trabalham no varejo e também no e-commerce, né? Então, a gente transaciona aqui nossos sistemas uma grande parte desse volume, e em especial em momentos de pico de demanda, né? Que é o caso aí da Black Friday, da Copa do Mundo, né? E todos os eventos de final de ano que vão acontecer mais ou menos todos ao mesmo tempo, né? Em especial Black Friday e Copa do Mundo. A gente vai ter aqui um desafio interessante nos próximos meses para encantar ainda mais nossos clientes com a nossa solução, né? Agradeço o André por estar nesse bate-papo com a gente. Valeu, Ju, também pelo convite mais uma vez. Vamos lá, estou ansioso. Bom, pessoal, em 2022, a virada da Black Friday ela vai acontecer junto com a estreia do Brasil na Copa. E é uma data, assim, que está todo mundo tendo várias suspeitas, pensando no grande potencial que a gente tem para alavancar as vendas de alguns setores, né? Mas a gente tem vários eventos acontecendo juntos, né? Como que vocês estão se preparando para isso, da parte de vocês, André, do Zé? Bom, então, o Zé, primeiro esclarecer algumas coisas, assim, o Zé é uma empresa D2C, né, uma empresa direct to consumer mesmo, e faz parte do conglomerado da Ambev. Então, a gente é Ambev, o Zé é Ambev, e a Ambev é o Zé. Tá? Então, acho que uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida e mais me perguntam, e é legal sempre a gente começar por aí, tá? Então, a gente parte aí de que acho que o grande desafio do Zé, sobretudo na Copa do Mundo e nesses grandes eventos, é a gente conseguir conectar todo o nosso ecossistema, fazer com que todo o nosso ecossistema funcione de uma maneira muito integrada para que a gente possa ter um planejamento correto, né, das ações, e que a gente possa conectar e manter todo mundo do ecossistema bem focado nesse momento, tá?
O segredo das grandes plataformas, eu falo bastante isso, até um pouco do que a gente tem vivido, é que a plataforma precisa ser e representar os seus elos do seu ecossistema. Então, não adianta a gente pensar que a gente vai ter um maior número de consumidores se a gente não pensar que a gente vai precisar conectar as nossas pessoas entregadoras, que a gente vai conectar os nossos pontos de venda, que a gente precisa conectar a indústria que sustenta esse ecossistema. Então, o ecossistema todo está sendo preparado para que a gente possa, nessa ocasião, na ocasião da Black Friday, Copa do Mundo, verão, né, que é uma sazonalidade bastante grande para as nossas ocasiões, para as ocasiões que o Zé quer estar, que seja todo mundo muito bem setado de quais são os desafios que a gente vai ter. Então, a gente está, na verdade, uma jornada que já não começou hoje, né? A gente já está há um tempo nessa jornada, depois a gente vai falar um pouquinho mais do tempo aí que a gente vem trabalhando nisso, mas a gente está com uma empresa inteira conectada para fazer a melhor Copa da história, porque a gente sabe que ela vai ser uma Copa diferente do que a Copa normalmente que a Copa normalmente no meio do ano, a gente tem uma Copa no verão, e a gente está muito entusiasmado para o que vem pela frente e acreditando muito que a gente vai ter um grande sucesso, não só naquilo que a gente entende como sucesso, que é volume de vendas ou volume de entrega, mas também que a gente vai conseguir transformar o nosso negócio, convencer mais clientes, mais consumidores da importância do D2C ou da praticidade do D2C e conseguir colocar o Zé nesse pipeline de ocasião, né? Ele ser contabilizado nessa ocasião, na ocasião dos amigos, do encontro, do churrasco, da família, no momento de lazer, naquele momento de brindar, o Zé quer participar, o Zé quer estar, e a Copa do Mundo é um momento em que o país se une. Quem gosta, quem não gosta de futebol, e a gente fala muito disso, né? O Zé tem uma cara muito ligada ao futebol. A gente já viu os grandes eventos de futebol com uma certa presença, mas a gente entende a Copa do Mundo até diferente do momento de futebol. A gente entende a ocasião de encontro de amigos, de famílias unidas, para que a gente possa também divulgar a nossa proposta de valor, né? Entregar a nossa proposta de valor, que é bebida gelada no precinho, muito rápido e com uma velocidade operacional muito interessante para quem hoje quer curtir um momento com os amigos e brindar. Tá? Acho que é esse que a gente espera pela frente aí. Uma sazonalidade bastante importante para a gente. A gente fala de uma pandemia do bem, né? Uma pandemia do bem que o Zé vai passar e que eu acho que o grande fator de sucesso que a gente está entendendo não é propriamente conseguir fazer uma Copa do Mundo brilhante, mas sim conseguir encantar nossos clientes para que eles fiquem com a gente depois da Copa do Mundo e que a gente mude o patamar da plataforma, tá? Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Mas com esse compromisso de vocês com a qualidade da entrega e o prazo, acredito que realmente são novos usuários que perpetuem aí na plataforma. Pelo menos eu, como cliente, agradeço todo esse compromisso de vocês. E, Caio, falando um pouquinho mais dessa preparação do ponto de vista técnico, né, de conexão entre ecossistemas para ter esse melhor planejamento. O que você pode falar para a gente do seu ponto de vista como consultor, né, CEO e founder da Roadcheese hoje? Legal o André falar aí com todo esse entusiasmo sobre o que ele espera, especialmente na Copa, mas em todo momento da interação com o cliente e o Zé, né? Porque, de fato, André, é isso que eu, como cliente, também sinto quando eu peço o Zé lá no meio do churrasco e acabou a cerveja ou aquele churrasco que você inventa na hora ali e pega a carne que está na geladeira e pede cerveja no Zé, né?
Só enquanto você prepara a carne, a cerveja já chegou, é maravilhoso. São momentos memoráveis, né? Que a marca passa a fazer parte. E eu acredito que o Zé está com esse objetivo, que é um objetivo acertado. E do nosso lado, aqui, Ju, enquanto solução, né? A gente espera fornecer para os nossos clientes maneiras para eles também encantar seus clientes finais, assim como o Zé está fazendo ali na experiência dele, né? Desde, sei lá, do começo até hoje, né? Eu sou cliente do Zé desde o comecinho, né? Engraçado, né? Eu lembro que o aplicativo até era outro, assim, era um projeto bem pequeno. Quando eu descobri, já vi cliente, já. Mas então, do nosso lado aqui, a gente se preocupa na infraestrutura, né? Nesses momentos, como a Copa, por exemplo, o que acontece é que, de fato, o volume transacionado, o volume de entregas, ele aumenta bastante, né? A gente tem uma expectativa de aumentar 12%, segundo o estudo da Nielsen, no período da Copa, no varejo em geral, mas se falando de bebidas alcoólicas e carne para churrasco, né? A gente está falando de mais de 50%. Então, tudo que a gente mede de capacidade, que a gente estima de capacidade, para poder suportar a nossa tecnologia ali que roda nos nossos clientes, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Porque vai ser tudo muito mais estressado. Então, essa é a nossa preparação do nosso lado aqui, né? Não só do ponto de vista de plataforma tecnológica, mas também de dar o suporte para os clientes que vão estar lá fazendo esse sonho acontecer na hora que o furacão vier, né, da Copa. A gente espera dar não só de suporte de tecnologia, mas também suporte de pessoas mesmo atendendo, tirando dúvidas o mais rápido possível, através de um plantão que nós fazemos todos os anos aqui, né, quando nós temos essas datas especiais. Fechado. E essa preparação, ela geralmente começa, né, lá atrás, né? A gente começa a olhar, inclusive o Zé Delivery tem um departamento de golfe que eu admiro muito, viu, André? Assim, eu, como sou dessa área, eu acho um barato os gatilhos que vocês utilizam, as promoções, cupons, tudo dentro da jornada do consumidor, assim, e como consumidor eu vejo que é super aderente, né? Não são e-mails ou cupons que não fazem o menor sentido, pelo contrário, o departamento de growth de vocês é super bem entrelaçado, né, dentro da jornada do consumidor, todos os gatilhos e ações. Quando que vocês começam a pensar nessas ações, começam a trabalhar com elas para que ela puxe a demanda logística e vocês tenham tempo de se programar? Olha, a gente tá fazendo, a gente já tem uma organização muito grande para o momento Copa do Mundo, mas também para o momento verão, que já data aí de pelo menos 3, 4 meses para trás, tá? E a gente vem construindo esse ecossistema para suportar, né, desde o ponto de vista do produto, né, o nosso produto precisa suportar a demanda de acesso. Nosso time de growth precisa entender com qualidade como é que a gente vai atender os diferentes produtos que a gente vai promocionar durante o período. Toda a conexão com a Ambev, tudo que a gente tem de patrocínios, de inserção, de mídia, a gente também está conectando para que a gente possa, no final do dia, entender como é que a gente suporta a demanda, como é que a gente faz com que a demanda seja possível de ser realizada para o time de operações. E hoje a gente conta com uma rede muito forte, né? A gente está em 300 cidades, fazendo entrega 92% em até 35 minutos. Tá? Então, são dados bastante relevantes que a gente não quer ter nenhuma perda de eficiência e de produtividade durante esse período, mesmo tendo esse estresse em termos de número de ordens, que é o que a gente espera, né? Então, a companhia está se mobilizando em todas as áreas. A gente tem acompanhamentos semanais de estruturação para que a gente possa suportar, para que todo o ecossistema esteja equilibrado. A gente fala muito dessa proposta de
de ecossistema, a própria Ambev traz isso muito forte, né? O ecossistema, e a gente quer um ecossistema de 2C muito forte. A gente quer ter um balanço muito justo entre os diferentes argumentos do nosso ecossistema, né? A gente fala que o Zé é um pouco diferente dos marketplaces comuns, do ponto de vista de pilares, porque a gente tem a indústria, né? Então, a gente opera com a indústria, com a pessoa entregadora, com o ponto de venda e com os consumidores, e a gente precisa balancear esse ecossistema, né? A gente precisa estar aqui para que todos os elos estejam fortes, e a gente é tão mais forte quanto o elo mais fraco, né? Então, a gente fala que a gente é tão mais forte quanto o elo mais fraco, isso diz muito do que a gente precisa construir para a Copa do Mundo, o que a gente vai conseguir propor para a pessoa entregadora, como é que a gente vai tratar a pessoa entregadora, como é que vai ser a tratativa de tudo que a gente vai dar para a pessoa entregadora, em termos de ela poder estar nesse momento Copa com a gente. Para você ter uma ideia, a gente colocou televisões em todas as nossas lojas, nossas dark stores, para poder propiciar a possibilidade de assistir o jogo. Então, a gente está discutindo outras ações para a pessoa entregadora. A gente está discutindo muito forte, muito integrado com a indústria, como é que a gente suporta o volume. Lembrando que o Zé se propõe também a entregar a bebida gelada, a gente fala da bebida trincando. Então, a gente tem uma capacidade térmica que a gente está olhando também para entender como é que a gente suporta essa capacidade, como é que essa capacidade térmica suporta a nossa demanda. E os demais elos, né? Como é que a gente mantém toda a nossa rede de sellers motivado e entendendo e se preparando para a Copa do Mundo? E como é que os nossos consumidores eles vão se interrelacionar com a gente, tanto antes como depois dos jogos, como nos períodos de comemoração. Então, a gente está muito ligado aí nesse período, que eu acho que vai ser um período bastante bastante promissor para a gente, porque a gente entende que é um momento importante para o D2C, e é um momento importante para o país, né? Assim, a gente quer se provar como uma plataforma que aguenta também uma grande quantidade de acessos, uma grande quantidade de volume, e que a gente quer convencer e encantar. Eu acho que para que a gente possa continuar nesse caminho de growth que você tanto coloca. Legal, bom saber que você conhece o nosso tipo de growth, e é um time que está muito focado em experiência de cliente, muito focado em entendimento de cliente, e a palavra é encantamento. Hoje a gente quer não só ser o melhor delivery de bebidas, mas a gente quer, sim, conseguir construir uma relação com o nosso Zé Lover muito maior do que só um aplicativo ou só uma comodidade de receber a bebida em casa. A gente quer poder participar das ocasiões de brinde, onde a gente puder estar. Os nossos Zé Lovers, a gente vai poder estar, e acho que a Copa do Mundo é um momento que a gente quer estar muito pertinho aí, muito, muito do lado. E a gente está se preparando muito para que a gente não perca nenhuma linha de produtividade e que a gente surpreenda com encantamento durante esse período. Bom, Caio, então, assim como o André disse, né, é super importante você ter um equilíbrio entre a cadeia completa para que você chegue no encantamento do cliente, né, desde a geração da demanda até uma logística de última milha bacana para você conseguir cumprir com os 35 minutos na entrega e a bebida geladinha. Agora, como você tem experiência também em outras empresas, você está no mercado pela Rolltiz, né? Como que você está vendo toda essa preparação do mercado e como você enxerga que seja a maneira ideal de você organizar todo o last mile para que você consiga cumprir com esses prazos e encantar o cliente? Legal, Ju. Olha só, o André colocou bem aí, né, que você é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Isso é o que acontece na prática nas empresas que operam dentro de uma sazonalidade tão grande como o caso, por exemplo, de Copa do Mundo e de Black Friday, né? Assim, o mais tradicional que a gente vê é na capacidade de planejamento, tá? Isso
você acaba dimensionando, né, os seus recursos para uma certa demanda, e aí quando você triplica essa demanda num evento desse, geralmente alguma coisa vai dar errado, né? Especificamente onde a gente trabalha mais, que é com relação à programação de rotas, né? A gente vê muita empresa ainda fazendo isso de uma forma mais rígida, que é dividindo lá o setor de distribuição através de rotas fixas, né? Que geralmente é uma faixa de CEP, e alocando as entregas à medida que elas vão chegando, de acordo com o CEP, nessas regiõezinhas, né? E aí cada região é operada por um motorista. O que acontece nesse modelo quando você triplica o volume é que o motorista ele não vai ter capacidade mais de levar todas aquelas encomendas, né, que caiu no setor dele, e aí você tem que colocar um veículo a mais ou não, né, ou então você vai ter ruptura de SLA. Então são decisões que acabam, se não forem tomadas corretas, apesar de ser lentas, né, e se não forem tomadas na hora correta, vai acabar dando uma ruptura na operação. Então, aqui, através da roteirização, a gente consegue deixar isso dinâmico, né? Mas, para além disso, que é assim, é bem ainda feijão com arroz, aqui até do nosso discurso de routines, né? A gente tem ouvido também bastante sobre a capacidade de entrega, né? Que, como antigamente a gente viu isso em entregadores de moto, né? Com os grandes players aí disputando esses entregadores, hoje a gente também tem esse caso, mas também tem um caso do entregador que trabalha com Fiorino, né, o carro de passeio, que é o que geralmente atende os grandes marketplaces, né, o grande e-commerce, e também os operadores logísticos. Então, não existe 3 vezes mais capacidade no mercado de motoristas disponíveis. Alguém vai ficar sem, né? Então, esse é um problema que o mercado também está atenção, então, e tem sido feito alguns programas de engajamento de motoristas, né, através de gamificação e outras iniciativas para você ter esse entregador mais próximo, principalmente em momentos como esse, né? Mas, para além disso, olhando o foco aqui, que é até vamos dizer assim, o dia a dia do André Nazé, né, que é o last mile dinâmico. Este é ainda mais nervoso, né, André? Assim, você tem que fazer o planejamento, a alocação de motoristas, tudo quase que ao mesmo tempo e muito rápido, né? Porque o André fala 35 minutos da entrega, da medida que no momento que você fez o pedido, né, até a entrega. Nesse meio tempo aqui tem um monte de processo acontecendo. O processo de last mile deve ter ali sei lá, uns 15, 20 minutos ali para se virar nos 30. Nos 30 não, nos 35. Então, fica... Quer falar, André? Não, é isso. Acho que tem toda a parte de receber o pedido, checar o pedido, entender como é que separa esse pedido, né? Separar o pedido, propriamente dito, conectar a pessoa entregadora ao pedido, entregar para a pessoa entregadora, para aí sim a gente iniciar a rota. Então, a gente precisa ser muito rápido em tudo isso, sabe? A velocidade e também a alocação, né? O dispatcher desse pedido, né? Para onde esse pedido vai? Quando você entra na plataforma do Zé, você faz uma compra. Você não sabe exatamente de onde você está comprando. Você sabe que esse pedido pode ser alocado para dentro do raio de atuação. A gente nunca trabalha com um único ponto de venda que atua em um único CEP. A gente tenta, na medida do possível, ter planos de mitigação de problemas, né? Ou por uma falta de capacidade de um ponto ou de outro ponto, ou por algum problema de portfólio. A gente sempre trabalha muito com a redundância em termos de ponto de venda. Então, tudo desde o momento da compra até a escolha de qual PDV vai atender, até a escolha, até o recebimento, o cheque, a separação e a entrega, a gente tem aproximadamente 10 minutos para fazer isso, né? Separar o pedido e despachar esse pedido para que em 20, 25 minutos no máximo esse produto esteja na mão do nosso cliente. Mas mais do que isso é que a gente ainda quer ser melhor do que isso, né? A gente quer encantar ainda mais. Então, assim, é uma briga, a gente está olhando muito para a CLA 20 agora. A gente quer tentar fazer, e a gente já está conseguindo fazer quase 45% da nossa operação em 20 minutos. Então, essa briga por velocidade, por ser rápido,
esbarra com a eficiência disso, né? A gente precisa ser rápido, mas a gente precisa ser preciso, a gente precisa ser confiável, a gente precisa ter um portfólio agradável e a gente precisa ser cordial e encantar. Então, tudo isso precisa ser feito dentro desse... E se a gente puder fazer isso em 20 minutos, a gente vai fazer. Acho que é um trabalho muito forte de sincronismo na cadeia, né? É sincronizar, e quanto mais a gente tiver inteligência no sincronismo da cadeia, mais a gente vai estar apto a fazer esses diferentes modelos de atuação. E o André está falando, André, você falou de algumas coisas assim, mas se você juntar, né? Olha como é complexo. Uma logística de last mile super expressa, né? De 20 minutos, ali 30 minutos. O produto está gelado, que é uma condição que também é difícil de acontecer, né? Se você precisa ter todo um suporte para isso. E escala, né? Vocês estão em 300 cidades do país, é isso? Sim. Quer dizer, como é que essas três coisas sozinhas já são difíceis, né? E aí você tem que orquestrar as três ao mesmo tempo dentro da operação, né? Assim, é bem desafiador, né? E tentar ao máximo conseguir trabalhar com os recursos que se tem, né? O máximo que... Então, assim, a questão da própria roteirização, como é que a gente pode se aproveitar dessa possibilidade para a gente dar à pessoa entregadora a possibilidade de maior rentabilização. É uma preocupação muito grande, né? Como é que a gente rentabiliza a pessoa entregadora? Como é que a gente dá aos nossos consumidores a possibilidade de explorar outros mundos, como a gente acabou de fazer um lançamento em São Paulo de churrasco, né? Então, o Zé Delivery hoje está atendendo grande parte do churrasco, de carnes, uma vasta variedade de carnes, inclusive. Então, a gente conseguir dar aos nossos consumidores a possibilidade de compra de carne, gelo, carvão, outras ocasiões de consumo, a gente encontrar nossos consumidores onde eles estiverem. Então, a gente está falando de Copa do Mundo, de um evento que acontece no verão, mas as pessoas podem viajar, as pessoas viajam, né? Elas costumam no verão ter mais locais de entrega diferenciados. Então, não adianta a gente ser muito bom em São Paulo e quando essa pessoa de São Paulo resolver viajar para o interior do estado ou para o litoral do estado, a gente não conseguir entregar a mesma proposta de valor. Então, é uma preocupação muito grande para que a gente seja uma única plataforma que a gente atenda tanto territórios grandes como territórios de menor escala, cidades menores com a mesma qualidade de entrega. Bebida gelada, né? E no precinho rápido. Então, tudo isso a gente precisa manter essa orquestra aí funcionando. E no verão isso acaba por acentuar, né, os desafios. As pessoas que Tem o saem de precinho, São né? Paulo, Eu esqueci do exato, precinho aí na equação. precinho, tem que ser no precinho. E a gente fala muito desse... de fato, a gente leva esses propósitos da marca muito forte, porque a gente quer conseguir propiciar uma experiência de D2C que seja completa, né? Não adianta a gente falar que a gente vai vender uma bebida num preço maior que no mercado, porque isso não é a comodidade que o nosso consumidor espera. Nosso consumidor espera uma bebida gelada, num preço justo, no precinho mesmo, de verdade, e rápido, porque é o momento, né? É como a gente atua nessas ocasiões. Então, essa proposta de valor do Zé é uma proposta muito forte, que é o que a gente veicula e é por onde a companhia sustenta toda a sua estratégia. E se isso acontecer em Ubatuba, a gente vai ter que fazer e manter essa proposta de valor em Ubatuba. Se essa pessoa mora em São Paulo, ele tem essa pretensão de manutenção desse nível de serviço, dessa expectativa. E a gente quer conseguir cumprir isso no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, no Nordeste, onde a gente estiver atuando, no Norte, nas 300 cidades que a gente atua, a gente só entra numa cidade se de fato a gente consegue entregar essa proposta de valor. Caso contrário, a gente opta por não entrar, né? Então, e ter mais cidades com essa proposta de valor
é obviamente, um dos grandes desafios desse momento, né? A gente fala de Copa do Mundo, e Copa do Mundo acontece em todas as cidades do país, e quanto mais a gente conseguir estar presente, mas com a nossa proposta de valor preservada, né? Eu acho que esse é o grande desafio aí para a Copa do Mundo, é expandir dentro das áreas de atuação, ter algumas expansões em outras cidades, mas, sobretudo, manter a sua proposta de valor para que a gente possa convencer e encantar os nossos clientes consumidores. Produtos diferentes, olha que legal. O Caio não vai precisar mais ter aquela carne na geladeira, agora ele pode pedir a carne também usar delivery. Teremos mais churrascos, né? Olha que legal. E uma grande estratégia, acho que de todo o mercado, né, André, não só da Zé Delivery, mas acho que a Zé Delivery consegue fazer isso com maestria, né, tá próximo do consumidor. Realmente, assim, o único lugar em que eu sei que se eu pedir bebida gelada 10 horas da noite, eu vou receber às 10h30, 10h35, eu estou brindando, na Zé Delivery. E para chegar mais próximo do consumidor, realmente vocês tiveram que pensar em toda uma metodologia de dark store, né, para melhorar, para otimizar essa distribuição. Você fez parte disso? Como que vocês desenvolveram? Eu acho assim, ó, esse negócio de a logística própria e a logística via sellers, que a gente chama de community POCs, tá? É sempre algo que me questionam bastante, né? Como é que o Zé Delivery atua e etc. A gente acredita nesse ecossistema, onde a gente vai ter, numa região, vários diferentes tipos de atendimento que são complementares e que conseguem conviver sinergicamente dentro das cidades, né? Então a gente fala de dark stores e a gente fala de community POCs ou PDVs ou sellers, que são aquelas empresas que hoje atuam no Zé como marketplace, né? Nenhum dos dois modelos ou não prioritário dentro da plataforma do Zé Delivery. O Zé Delivery atua com equilíbrio entre os modelos de atuação, tá? Então, estar próximo a uma condição de negócio para que a gente possa estar conseguir fazer as entregas no tempo que os nossos consumidores precisam. Gelado acentua ainda mais, né? A gente não pode percorrer grandes distâncias porque a gente tem uma perda térmica, né? E no precinho também, os grandes fretes acabam por atrapalhar também essa coisa de ter um preço competitivo. Então, o ecossistema precisa funcionar com lojas próprias e com community POCs em uma perfeita harmonia, e é o que a gente tenta buscar todo dia dentro do Zé. Então, a gente analisa muito granularmente cada uma das áreas do país para que a gente possa, com precisão, atender os consumidores com qualidade, mas que a gente consiga equilibrar esse elo, que são os sellers e as dark stores. Esse elo é um elo importante, né? Hoje a gente tem muita gente que trabalha nos sellers, ou que tem um seller, inclusive, que começaram com o Zé Delivery sendo pessoas entregadoras. Olha que legal, né? Algumas pessoas que a gente tem algumas histórias de pessoas entregadoras que criaram um modelo de um CNPJ, uma empresa, e viraram sellers do Zé Delivery. Então a gente tem um papel aqui muito de como que a gente consegue construir uma plataforma que dê possibilidade para que todo mundo prospere, né? A indústria é um elo importantíssimo. Hoje a gente está com mais que 100 indústrias dentro do Zé Delivery, fora a própria Ambev, né? E a gente tem os nossos consumidores. Então, todo mundo tem que trabalhar em perfeita harmonia. Estar próximo à condição de negócio. Quem vai estar próximo é quem estiver mais preparado, seja uma dark store, seja um community POC, seja qualquer outro modelo que possa vir pela frente, mas
eu acredito muito nesse equilíbrio, sabe? Não tem uma receita de sucesso para cada para cada lugar. É um equilíbrio para entender quem que vai dar o melhor suporte à plataforma, e tem uma convivência muito grande entre os diferentes modelos, e é isso que o Zé Delivery propicia aí para quem é seller do Zé Delivery. A gente sempre está buscando novos sellers em novas cidades, dentro das cidades, mas a gente olha muito para essa capacidade de encantar e a gente conseguir preservar essa proposta de valor que o Zé tem para os seus consumidores, tá? E uma vez que a gente entra na cidade, a gente entra muito forte para não acho que a gente tem poucas chances, né, de verdade, de convencimento. Se a gente entra com uma experiência que não é uma experiência boa para o consumidor, a gente está quebrando um dos elos desses 4 pilares aí, né? Então, o consumidor é de suma importância, é o nosso principal ali. E o mesmo vale para os nossos sellers. Não faz sentido a gente entrar em áreas onde a gente não tem uma demanda concentrada que possa, para ele, ser um negócio lucrativo. O mesmo para a pessoa entregadora. A gente se preocupa muito com o raio de atendimento, como é que a gente trata essa pessoa entregadora. Se você for em uma dark store, nossa, você vai ver que tem uma cozinha, um lounge, um lugar para essa pessoa entregadora ficar. A gente fala muito de dar para a pessoa entregadora a dignificação do trabalho, que é uma das coisas que o Zé Delivery mais se preocupa. Hoje, todas as conversas que eu tenho no Zé sobre pessoa entregadora, a gente fala muito de como que a gente pode propiciar essas pessoas ter uma... E a gente entende que talvez seja a dignificação de tudo isso de suma importância para que a gente possa ter nesse elo a nossa fortaleza, tá? Então, é um pouquinho do que a gente vive no Zé. A gente tem uma indústria muito forte, a gente tem a Ambev, a gente tem outras indústrias que trabalham com a gente precisa ter sellers e dark stores, uma comunidade muito forte, muito coesa, trabalhando em sinergia, né? Nossa pessoa entregadora feliz com a plataforma, entendendo que a plataforma é a melhor plataforma dentre as plataformas existentes, mas mais do que isso, dignificação do trabalho e todo o entendimento de tudo que se pode ser feito em termos de informação, em termos de respeito para com a pessoa entregadora, para que a gente chegue no nosso consumidor com a qualidade que a gente quer ter entregando a nossa proposta de valor. É isso. Você tem dado bastante ênfase, né, realmente ao processo de entrega, né? Então, assim, existe uma preocupação em conquistar, né, que é até algo que o Caio falou sobre como a gente faz uma gamificação, como que a gente conquista essa pessoa entregadora para que ela queira prestar serviço para você, para que ela dê preferência para você e que ela faça um bom trabalho, né? Mas, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho também, grande parte Bom, eu acho que eu não quero dar percentuais aqui também, porque acho que eu posso estar errando, mas grande parte da importância da operação realmente ela está na entrega, né? Como que a gente consegue aproveitar melhor a entrega, Caio, de forma que a gente consiga tratar também todas essas questões que o André está falando, né? Pô, a gente tem a temperatura do item que tem que ser ideal, a gente tem a qualidade de vida do motorista, a gente tem uma série de fatores, né? Mas a questão aqui é como que a gente consegue otimizar, né, o trabalho das pessoas empregadoras, né, de forma que a gente consiga ter um custo de frete baixo, um alto índice de encantamento com o cliente, né? Então a gente está falando de um diferencial competitivo no tempo de entrega, né? Como que a gente consegue equilibrar isso, né? O custo versus o encantamento do cliente. Então, esse é um bom ponto, Ju, porque do nosso lado, né, quando a gente fala de otimização, né, que é o nosso core business aqui, a gente está entregando para todo este ecossistema a possibilidade de fazer mais com menos e, por isso, ter ganhos aí, né? Por exemplo, não só para o cliente, mas também para quem está operando, o nosso cliente, que é quem está
executando essas rotas, né, e fazendo essa operação do last mile, mas também para quem está lá de fato dirigindo o veículo, a moto, né, podendo fazer um trabalho eficiente, também é um benefício para ele e também é uma variável de engajamento, né, dele com a marca ali que ele está prestando serviço. Inclusive, o André falou sobre um ponto que é como é que você constrói uma tabela de frete, né, monta o pricing, né, da rota para beneficiar o entregador. Isso é interessante, né, porque ele possa aumentar os seus rendimentos aqui e engajar na marca, né. Agora, do nosso histórico, quando a gente entra com um projeto de melhoria de performance do Last Mile aqui pela Routize, né, geralmente a gente está olhando 2 pontos. Ou é redução de custo, né, ou é escala. Então, o cliente está buscando aumentar uma escala de operação e aí com a estrutura atual ele não conseguiria. Ou então ele já tem uma escala grande e está querendo enxugar um pouco os custos ali e coloca uma inteligência no last mile, como por exemplo de roteirização. Mas o que eu acho que esses são assuntos bem da área operacional, mas o que eu acho interessante até na fala do André e trazendo para até ligando com a estratégia, né? Ele comenta muito sobre como ele entendeu a dor do cliente, a jornada do cliente, como ele entrega valor, né? Aí colocando de forma prática, né, fazendo uma entrega com precinho legal, né, com produto gelado e com entrega rápida, né? Isso é uma materialização do valor que a Zé está proporcionando para aquela dor específica, né? E quando nós vemos isso em outros clientes, é bem mais fácil você também derivar a estratégia operacional quando você tem uma estratégia clara da empresa, para onde ela quer ir, né? E é muito mais fácil quando isso está claro, porque aí você desenha um projeto em cima onde a alta gestão também está olhando, né? Então, assim, por exemplo, nós temos empresas aqui que não são nossos clientes, que estão olhando estritamente para redução de custos, né? Uma operação já escalada e aí a gente monta ali as abordagens do algoritmo para procurar potenciais reduções de custo, né, na operação e aquela roteirização vai se acomodando nesse sentido. Agora, quando a gente fala em outras operações, por exemplo, que estão acessando, que são empresas de varejo, que estão acessando a operação expressa, que é o caso do CMD Delivery, isso é um movimento muito forte no e-commerce e também nas empresas de varejo em geral, né? Aí a questão da redução de custo ela vai vir depois, né? Você ainda está falando muito de escala. Primeiro porque para você ter uma escala para a operação expressa, onde você está entregando em 30 minutos, parte do pressuposto que você tem que ter os estoques descentralizados, você tem que ter muitos pontos de origem de rota, diferente da distribuição tradicional, que acontece na entrega, que acontece no próximo dia, onde você tem um centro de distribuição consolidando a demanda. Nesse caso de same-day delivery ou same-hour, você tem que descentralizar. O fato de você descentralizar os estoques e colocar processo de planejamento de rotas e alocação de motoristas em cada ponto, faz com que o seu custo de pessoas, se você tiver tecnologia, seja muito alto também, né? E aí isso, por muitas vezes, acaba inviabilizando a companhia avançar mais o modelo, né? Geralmente um piloto funciona e depois, quando vai para escala maior, fica mais difícil de operar, né? E aí isso acontece muito em empresas que estão acessando essa nova essas novas operações, essa nova tendência do last mile, que é o entrega no mesmo dia, e aí a gente entra possibilitando isso através das soluções, né? Para que não precise de tantas pessoas assim na operação, para que os sistemas eles consigam fazer a roteirização, o planejamento de rotas, a alocação de motorista e depois, eventualmente, até a chamada de uma estrutura de crowdship, né? Tudo isso de forma automática, sem precisar de pessoas fazendo o operacional. Claro que precisa de pessoas ali ajustando os ponteiros, né, fazendo supervisão, mas não o operacional, porque se você tem muitos pontos de origem, isso acaba ficando inviável, né? Precisa de um exército de pessoas. Então, fazendo isso, tanto nas operações que são mais consolidadas para reduzir custo, quanto em operações
que estão buscando escala, a solução ajuda com a otimização a beneficiar não só a empresa, mas também quem está operando lá através de rotas mais eficientes, né? E gerando valor para todo mundo que está operando nesse last mile. Não, fechado. Para terminar, né, a última pergunta vai para o André, mas infelizmente não dá para a gente ficar aqui também a tarde inteira, né? Nosso tempinho está acabando, né? Mas, André, queria saber se vocês têm parcerias com Logtech, se vocês apoiam, como que você vê o papel das Logtechs nesse cenário e ajudando vocês a desenvolver a orquestrar todo esse atendimento? É uma pergunta interessante, porque eu vivi muito as logtechs, né, ao longo da minha carreira. Eu vi muitas as empresas de tecnologia e logística crescerem exponencialmente, tanto no Brasil quanto no mundo. E, e hoje a gente considera, a gente é uma plataforma, né? O Zé Delivery é uma plataforma que foi considerada por muito tempo uma startup. A gente já se considera uma big tech, mas ainda a gente tem muito que melhorar em termos de tecnologia e produto. E a gente vê com muito bons olhos a coisa de a gente conseguir se complementar, algumas logtechs poderem se conectar à plataforma do Zé. E tudo é um mérito de como se conecta, né? Como é que a gente faz isso tudo acontecer para que a gente possa conseguir avançar na mesma velocidade, né? Quando a gente fala de plataformas, a gente tem um pensamento interno, desenvolvimento interno, mas a gente consegue conectar várias outras empresas, sistemas e etc., com esse crescimento. O importante é que todo mundo pense muito no ecossistema. Quando a gente fala de plataforma, a gente vai olhar para essas empresas têm esse perfil de crescimento, esse perfil de busca incessante por melhoria, de, de, de entender a nossa proposta de valor, para que a gente possa conectar empresas que de fato ajudem a gente no nosso crescimento como plataforma, e que a gente consiga se consolidar nesse mercado de B2C ainda mais, que a gente consiga convencer mais clientes, que a gente consiga aumentar a nossa base de clientes. Então, desde de logtechs que trabalham em sistemas para dentro de armazém, para fora de armazém, para last mile, para sistemas de frente de caixa, sistemas de WMS, etc. Todas elas são bem-vindas, desde que a gente consiga conectar nosso ecossistema, que façam parte desse ecossistema, que é um ecossistema de crescimento. E as empresas que vêm com a gente, que estão se relacionando com o Zé hoje, precisam estar muito setadas nesse modelo, esse modelo de crescimento que a gente tem, e de encantamento, assim. É importante essa fit cultural também entre. Tem que ter o fit cultural. Se não tiver, a gente pode estar fazendo escolhas erradas. Então, é muito importante. Isso tudo tá muito presente, assim, quando a gente fala com outras empresas que têm produtos complementares, do ponto de vista de tecnologia. Como é que isso vai ser no futuro? Não adianta a gente tomar uma decisão que resolve uma dor hoje, mas que não entenda a dor do futuro, que talvez nem a gente saiba. Então, a capacidade de desenvolvimento, ela é tão mais importante, tão ou mais importante do que o produto que vai ser entregue no momento zero. Então, isso é muito do que é a minha cabeça dentro das empresas. Não adianta ter uma empresa hoje que resolve, da minha lista de dores, resolve 90% da minha lista de dores, mas tem resolvido essa mesma lista de dor há 15 anos. Eu preciso de empresas que a minha lista de dor muda a toda semana. Então, eu preciso conectar empresas que têm um potencial de desenvolvimento muito grande, para que elas possam não ficar rapidamente obsoletas dentro da nossa plataforma.
É importante. Ô, Ju, tem um ponto que, ô, André, uma vez me falaram que assim, as empresas elas deveriam contratar startups não pelo produto que ela tem hoje, mas para o produto o produto e a solução que ela vai ter daqui 2 e 5 anos. Então, se Tá. você, enquanto comprador de solução de tecnologia, né, enxerga aquela empresa capaz de ter um produto muito melhor, né, e se adaptar em 2 e 5 anos, deveria ser ela escolhida, não a que tem a melhor agora e não tem essa velocidade que você comentou, né? Sim. Eu penso muito assim, eu acho que tem que ser único do ponto de vista de entrega daquilo que se propõe, mas também tem que ser único do ponto de vista de velocidade de desenvolvimento, para que a gente possa falar que a gente está falando a mesma língua, que a gente está indo para o mesmo lugar e que entenda a proposta de valor, né? E empresas de tecnologia, como é o caso do Zé, como é o caso da própria Utilize, que vocês conectam aí também, né? Vocês têm um ecossistema de vocês, sempre é muito bom que fale a mesma língua, que compõe o ecossistema, senão, em algum momento, o que era uma parceria passa a ser um problema. E aí é a hora que a gente vê que a tomada de decisão foi errada, mas às vezes é a base daquilo que se propõe. Não pode se propor uma solução de dor, mas sim uma parceria de negócio, de desenvolvimento, que nada vai estar 100% adaptado, e a gente fala muito do imediatismo, né? O imediatismo de resolver as coisas, mas o imediatismo precisa ser conectado com a proposta de valor e com o ecossistema. Caso contrário, aí, tanto na parte das logtechs quanto da parte das plataformas ou das empresas que, indústrias e etc., eu fui de indústria por um bom tempo também, o imediatismo para a solução não necessariamente é o problema do amanhã, né? A gente resolve hoje e causa o problema do amanhã. Então, para mim, é muito importante que as logtechs entendam que as indústrias são imediatistas, as logtechs também são imediatistas, querem tudo para ontem, mas a gente tem um tempo de maturação e precisa entender o ecossistema que está inserido, E no fundo sabe? o cliente quer isso para ontem É, também, né, André? E carteira que não, hoje está todo mundo mas o mérito centralizando as é operações no a coisa encantamento do do cliente, né? a coisa do ecossistema é a coisa mais importante que para mim que é o que faz sentido. Eu quero participar desse ecossistema. Esse ecossistema faz sentido para minha startup ou para minha indústria. Eu faço parte daquilo que eu estou me propondo a fazer, ou é só mais um negócio, ou é só mais um contrato. E às vezes um contrato pesa mais numa logtech do que se você está ali adaptado ao seu ecossistema, porque estando adaptado ao seu ecossistema, tudo flui com mais naturalidade, você concorda com as decisões, você caminha junto, você desenvolve junto. Então, isso é a coisa, para mim, mais importante. Pô, André, fechou com chave de ouro, hein? Não, não Bom, tenho nenhuma questão mais. Eu queria agradecer realmente, assim, infelizmente a gente está encerrando, mas agradecer muito sua participação, hein? Enriqueceu muito o nosso bate-papo, assim, tirou uma série de dúvidas que eu tinha quanto à operação, foi um nível técnico muito bom. Caio, muito obrigado também pela sua participação. Você também traz um papo técnico para a gente muito bom, sempre ótimo, sempre é fruto de bons comentários depois nas redes sociais. E queria dar um espacinho aí, um minutinho para cada um se despedir, por favor. Cara, assim, foi legal pra caramba falar com você de novo. Acho que você está fazendo um excelente trabalho no Zé. Espero encontrar você mais vezes aí. E queria pontuar, assim, o que a gente não vê muito frequente, né? Que é esse alinhamento da estratégia da companhia ali, nas palavras do André, muito claro, né? E a gente tem visto a entrega do valor muito, muito alinhado com isso que você estava comentando e como as coisas estão todas orquestradas para isso acontecer. Então, só pontuar essa questão que eu achei interessante. Todas as falas do André, me parece que isso é assim, uma marca d'água, né? Na frase, assim, a questão do valor, de entender o cliente. E agradeço mais uma vez aí o papo, Ju, sempre um prazer, tá bom? Tamo junto. Venha Black Friday. Boa. Vamos lá, abraço.
André? Bom, queria agradecer todo mundo aí da Rutize pelo convite. Acho que foi bastante legal todo o papo que a gente teve sobre sazonalidade, sobre grandes eventos. E, e até comentar, acho que é um negócio legal que eu quando era mais novo, tive a oportunidade de uma vez ir para fora do Brasil lá, visitar, trabalhar lá. E E a gente via, né, a logística funcionando, né? Eu lembro da Best Buy, da UPS, entregando em horas e etc. A gente voltava para o Brasil e falava, nossa, nosso país não funciona e tal, por que as coisas não andam aqui e tal. E eu acho que hoje a gente está muito, pelo menos com umas 300 cidades no país, até um pouco mais, com uma logística de última milha muito competente. E disputando no mercado internacional com grandes players assim que vêm para o Brasil e que sabem dessa potência, não só em termos de, de modais, de pessoas, de tecnologia, de sistemas, mas como de mentalidade também, né? A nossa mentalidade, a nossa forma como a gente atende nossos consumidores hoje é muito de conseguir dar conveniência, sabe? E isso muda o papel do profissional de logística dentro das grandes corporações. Esse profissional hoje está cada vez mais próximo da estratégia. Hoje, grandes empresas baseiam sua estratégia na sua capacidade de entrega, na sua capacidade logística, no seu potencial de sincronismo e orquestração da sua cadeia. Então, muito legal participar desse fórum, falar sobre isso, falar sobre sazonalidade e poder trocar um pouco de conhecimento com vocês. Muito obrigado. Até mais, gente. Obrigado, André. Obrigado, Caio. Até mais. Obrigado para quem está assistindo, viu? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.